Olá amigos do YouTube, hoje vamos falar sobre três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso mesmo, a Trindade. O mais difícil não é explicar biblicamente como que funciona a Trindade, mas sim explicar da maneira correta como ela existe. Porque a única coisa que nós temos de Deus é aquilo que Ele nos revelou. A palavra Trindade nem existe na Bíblia. Realmente, a palavra Trindade não existe na Bíblia. Mas a palavra Bíblia também não existe na Bíblia. São termos utilizados para explicar um conceito de algo. Imagine você ter que explicar a Trindade dessa forma. Três pessoas eternas existindo entre si, formando um único só Deus. Não é muito mais fácil falar Trindade? Então pare de neura com a palavra Trindade e vamos ao que interessa. Preste atenção nesse vídeo, vamos tentar entender um pouco melhor a Trindade. A Bíblia nos ensina que há um só Deus vivo e verdadeiro. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, além de mim não há Deus. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Com base nesses versículos, nós vemos que há um só Deus. E Jesus? Quem ele é? Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito para todos sempre. Amém. Eu e o Pai somos um. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Após vermos esses versículos, quem conclui você ser Jesus Cristo? Um anjo? Um arcanjo? Irmão de Satanás? Você só pode dizer isso se você estiver cego pela religião. Caso contrário, você deverá concordar que esses versículos dizem que Jesus Cristo é Deus. Outra prova de que Jesus Cristo é Deus são os atributos que são dados a Deus unicamente, que nós podemos ver em Cristo. Santidade, eternidade, vida, imutabilidade, onisciência, onipotência, onipresença, ressurreição dos mortos, criação, além do fato que as orações devem ser dirigidas a Cristo. Com esses atributos, nós podemos concluir que Jesus Cristo é Deus, ou de outra forma, nós estaríamos atribuindo toda a honra e toda a glória que merece só a Deus a outra pessoa. Ok, mas o Espírito Santo é a força ativa entre os dois. Não, o Espírito Santo também é Deus. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo ele é colocado no mesmo pé de igualdade que Jesus Cristo e Deus. Eles, inclusive, compartilham dos mesmos atributos. Note comigo algumas curiosidades. Nós encontramos na Bíblia eles utilizando o mesmo pronome, eu, tu, ele, principalmente quando eles estão falando de um para o outro. Esses são pronomes singulares que indicam que há somente um Deus em três pessoas distintas. O Pai ama o Filho ama o Pai e o Espírito Santo glorifica o Filho. O Filho ora ao Pai. O Pai envia o Filho e o Pai enviam o Espírito Santo, que atua como seu agente. Nas passagens do Velho Testamento, um pouco de conhecimento na língua hebraica vai ajudar bastante a entender isso. Agora pronto, já não bastava o grego no vídeo anterior, agora a gente vai falar sobre hebraico? Em Gênesis 1, é usado o substantivo plural para descrever Deus. O termo é Elohim. Eu não sei se é assim que pronuncia, mas é esse termo aqui. Em Gênesis 1:26,
3:22, 11:7 e Isaías 6:8, o pronome plural equivalente a nós é usado. Em português nós temos singular e plural. Porém, apenas em hebraico nós temos 3 formas: o singular, o plural e o dual. O singular para uma coisa, como o nome já diz, dual para 2 coisas, pares, por exemplo, um par de olhos, um par de mãos, e nós temos o plural, que é utilizado para 3 coisas ou mais. A palavra Elohim e o termo utilizado para nós, ela é plural, ou seja, ela é indicada para 3 coisas ou mais. Ou seja, está falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 3. Então qual a função disso tudo? Simples. O Pai é a fonte máxima, a fonte de criação do universo, da revelação divina, das obras humanas de Cristo e da salvação. O Filho é o agente através do qual ele faz as suas obras, as obras da criação e manutenção do universo, a revelação da sua divindade e a salvação. O Pai faz todas essas coisas através do seu Filho, Jesus Cristo. O Espírito Santo é o meio pelo qual Deus faz essas coisas. Há diversas formas de tentar explicar a Trindade hoje em dia, de tentar ilustrar como ela funciona, mas todas elas falham, pois explicar um Deus infinito a mentes finitas é praticamente impossível. Mas há 2 que eu particularmente gosto, como por exemplo a água. Nós encontramos a água em 3 estados: líquido, gasoso e sólido. São 3 formas diferentes da água, mas as 3 ainda é água. E um segundo exemplo é o do meu pai. Ele é meu pai, esposo da minha mãe, filho da minha avó. É a mesma pessoa com 3 funções diferentes. O Espírito Santo é como se fosse a mesma coisa. Ele é Deus, formador e criador do universo, Jesus Cristo, o nosso Salvador, e o Espírito Santo, que atua dentro do nosso coração, nos convencendo do pecado. Ai, Tiago, mas saber tudo isso é importante? Claro que é. Para você ter um relacionamento com Deus, você precisa conhecer quem Ele é, saber seus atributos, saber como Ele age. No Velho Testamento, nós encontramos várias referências de um Deus triuno, como alguns dos que nós já falamos aqui. Nós vemos em algumas passagens Deus conversando consigo mesmo, talvez pedindo algum conselho, talvez orientando, talvez tomando uma decisão. Nós sabemos que Deus não pede conselhos. Então, com quem Ele estava falando nessas passagens? Eu falo sozinho, eu gosto de falar com pessoas inteligentes. Um outro exemplo é o anjo do Senhor, o Logos encarnado. Por diversas passagens nós vemos o anjo do Senhor aparecendo a diversas pessoas. Esse anjo do Senhor apareceu para Abraão, Jacó, Isaac, Israel, Gideão, Davi, entre outros. Ele foi inclusive adorado. Isso seria blasfêmia se ele não fosse o próprio Deus. Creio que os textos e os argumentos apresentados aqui claramente nos mostram que Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo são a mesma pessoa. O que cabe a nós agora é aceitar o fato que a Trindade realmente existe e ela é suportada pela Bíblia. Nós não podemos fechar os olhos simplesmente e negar esse fato, pois a Bíblia está nos dando o suporte de que a Trindade é algo real. E você? No que você acredita? Obrigado por assistir esse vídeo, se inscreva no nosso canal, não deixe de compartilhar nas suas redes sociais para nos ajudar a divulgar a Palavra de Deus e deixe nos comentários aqui embaixo sugestões de vídeos que vocês gostariam de ver no canal. Até a próxima e Deus abençoe.